Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Inglês com TV, onde eu vou te ajudar a aumentar o seu vocabulário, gramática e pronúncia de inglês usando coisas do dia a dia, séries, jogos, filmes, até animes. E no episódio de hoje, o filme John Wick 4 que lançou esse ano e tá recheado de coisas legais aqui pra gente poder utilizar na aula de hoje. Meu nome é Renan e vamos direto pra primeira cena. Pessoal, nessa cena, onde que ele vinha ali caminhando, o cachorro bem no comecinho do filme, ele tá fazendo uma citação. E a última parte dessa citação acaba dessa forma, olha. As do I. E a tradução disso, pessoal, esse é um outro jeito de a gente falar, assim como eu, tipo, eu também. Então, vamos colocar aqui num outro contexto. Imagina que a pessoa, né, assim como John Wick, ela fala assim, I love dogs. Então, você poderia responder, as do I. Tem uma outra forma que no inglês a gente consegue fazer isso, é que em vez de usar as, você coloca o so no começo. Então, você poderia falar as do I, ou então so do I, que daria a mesma ideia ali do me too, né, que do eu também. O interessante notar dessa forma de falar eu também, é que tá vendo ali o do no meio? Ele pode mudar dependendo de qual tempo verbal que tiver a frase. Então, como está no presente, né? Aí colocou o do. Se tivesse, por exemplo, no passado, vamos supor, I loved dogs, você poderia falar so did I. Mas é claro, né, pessoal? Você pode falar um me too sempre que você quiser. É muito mais fácil, assim, principalmente para quem está começando. Mas é legal você saber que dá para fazer assim também, para se caso você ver, você não ficar perdido. It has been an honor. Nessa parte, pessoal, que o concierge tomou ali o tiro e tá quase morrendo, ele vira pro manager e fala que foi uma honra. Só que acontece, olha, tem duas formas de a gente falar foi uma honra. Poderia ter escrito assim, olha, it was an honor, ou então it has been an honor. Se você parar esse vídeo aqui agora, fosse lá no tradutor e colocasse as duas frases, a tradução seria exatamente igual. Pois é, mas então por que a escolha foi it has been an honor e não it was an honor? Porque nesse caso, pessoal, não interessa quando aconteceu, não interessa quando que foi a honra, não tem um tempo ali específico, não foi uma honra ontem, nem anteontem, nem semana passada, foi uma honra em geral. E quando o tempo não é importante, não interessa quando que aconteceu, o nome desse tempo é Present Perfect. Se você tem alguma dúvida nesse tempo e quer aprender direitinho, não é muito difícil não, tá? E usa muito. Tem um vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui o card passando, pra você dar uma olhadinha. São 7 minutos com exemplos lá da série Game of Thrones. Eu tenho certeza que você vai aprender direitinho e nunca mais vai se confundir com esse tipo de estrutura. Pessoal, você tá curtindo o vídeo até aqui? Tá gostando desse tipo de conteúdo? Tipo, aprender inglês assim do jeito que muita gente faz, né? Com filme, com anime, com jogo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos que eu vou lançando toda semana. 2 ou 3 vídeos toda semana, fora os shorts. Yes, but it wasn't. Now you think about why that is, and perhaps one of us will have benefited from this conversation. E ainda nessa cena, um pouquinho pra frente, tem de bônus essa palavra aqui, olha. A frase que o boss ali, chefão, ele falou foi o seguinte: e perhaps one of us will have benefited from this conversation. E a palavra aqui que eu quero chamar é o perhaps, que é um jeito muito formal, assim, mais chique, mais pomposo de você falar but, que significa mas. Então, às vezes, a gente fica falando muito but, né? Que é o mas, toda hora, e fica aquela coisa mais informal. Então, se de vez em quando você quiser trocar e colocar o perhaps, olha, você vê, até pra falar, você fica mais chique, né? Você pode trocar. Please tell my daughter that I look forward to our dinner. Vocês viram na cena ali como é que ela ficou felizinha depois que o pai dela falou aquilo? A tradução seria a seguinte, olha que legal. Por favor, fale com minha filha que eu estou esperando ansiosamente pelo nosso jantar. Aí você pode perguntar, né? Pô, Renan, da onde que você tirou esse esperar ansiosamente? Não tem nada ali daquele jeito, né? Que viagem é essa, véi? Mas olha só, essa expressão look forward significa exatamente isso. Se a gente fosse traduzir separado, dá uma coisa nada a ver, né? Porque look é tipo olhar e forward pra frente. Mas quando você coloca os dois juntos, fica esperar ansiosamente por alguma coisa. Tipo no Natal, por exemplo, você poderia falar I'm looking forward for my gifts. Eu estou esperando ansiosamente pelos meus presentes. Uma outra coisa interessante dessa expressão é que nesse caso aqui, olha, não colocou um verbo depois do look forward. Mas se caso tivesse um verbo,
ele obrigatoriamente tem que vir com o ing. A tradução dele não vai ficar ando não, tá? É só pela regra mesmo, que depois dessa expressão, se vier um verbo, ele vem com ing. Por exemplo, imagina só que você comprou um carro novo, né, e tal, e tá doido querendo que chegue a hora de você ir embora do serviço para poder dirigir o seu carro. Você poderia falar, I'm looking forward to driving my new car. You armed? Olha só, pessoal, nessa cena aqui só tem duas palavras, olha, you armed. Em teoria, né, gramaticalmente falando, essa frase aqui está errada, tá? E talvez você pense assim, é porque ela é japonesa ali, talvez o inglês dela não é bom, nem isso, tá, pessoal? Na série Stranger Things, por exemplo, eu tava fazendo um episódio outro dia, e vendo as cenas, sabe o delegado lá? Toda hora ele faz a mesma coisa, né? Ele, com certeza, ele é americano. Então, qual que é o problema dessa frase aqui? Pela regra, pessoal, basicamente toda pergunta tem que ter um auxiliar. O que significa isso? Ou qualquer um do verbo to be, ou então uma coisa para mostrar o tempo, está no presente, está no passado, tudo mais. Então, se a gente fosse traduzir essa frase aqui no português, olha, essa pergunta, em teoria seria assim, olha, você está armado? A frase, para ficar completinha, deveria ser Are you armed? Logo, está gramaticamente falando ali errado. Só que isso é um problema para a comunicação? Não, o pessoal vai entender a mesma coisa, colocou no filme de boa. E é por isso que eu falo, para quem tá aprendendo inglês, não fica ali, tipo, fissurado em falar tudo 100% certo, a pronúncia 100% perfeita. Não, pessoal. Vai de boa, mesmo se você tiver um errinho ou outro, não tem problema. O nosso português, quando a gente fala, não é cheio de erro, e todo mundo não entende a mesma coisa. Então é o seguinte, na hora que você estiver aprendendo, vai de boa. Se errar uma coisinha aqui ou ali, não tem problema. Eles também erram, o pessoal que é nativo também erra. Às vezes por querer, às vezes sem querer. Então, só vai. E bom, pessoal, essas foram as expressões do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.